Boa tarde a todos. Iniciamos agora a nossa palestra. A pauta é um espetáculo de stages que aconteceu no Cine Teatro, dia 21 de dezembro de 2022, onde a gente dialogou, com o público, as pessoas com Parkinson. Foi um espetáculo que quis levar para o público assim, um pouquinho dessa semiologia que a gente chama de significados e significantes no que tange os objetos em cena, as cores do figurino, as cores das mesas propostas dentro do cenário, as cores do linóleo, o preto e o branco, que se revelava no cérebro, onde uma região chamada zona negra, e por falta dessa substância, do neurotransmissor chamado dopamina, a gente tem aí as principais causas, dos sintomas motores e não motores das pessoas acometidas com o Parkinson. Não vou adentrar, porque não é o nosso foco aqui agora, e sendo assim, a gente teve a oportunidade, depois de 6 meses, de ocupar o Teatro Municipal também, com grandes artistas convidados, com o nosso grupo novamente, que foi criado em 2017, logo na descoberta do diagnóstico do meu pai, Valdemar Luciano de Oliveira. Esse grupo, nós criamos uma proposta, a gente está levando o público dessa vez, a proposta do chakra, a proposta das cores, dos mantras, da sonoridade que aconteceu. Então, de certa forma, isso também, além de potencializar a cena, é um momento de pesquisa para a gente, que vive da dança, que vive da arte, que vive da cultura, um momento de aprendizado, e a gente sempre está pesquisando tudo que envolve movimento, tudo que envolve objetos cênicos, tudo que envolve trilha sonora. Então, a pesquisa ela é constante para a gente que viveu um pouquinho da dança dentro do centro acadêmico, dentro dos mundos acadêmicos, uma universidade federal, bem realizada aí, o bacharelado, foi uma conquista, e a gente continua aí com o mestrado, por outra faculdade, e agora eu convido vocês a estar escutando a gente, a estar sentindo um pouquinho do que o nosso artista convidado agora, o Alexandre Ross, que também somou e agregou bastante para o nosso espetáculo, fez parte da produção, não só da produção, quando a gente fala produção, está envolvendo tudo, então ele teve por trás aí dos bastidores e deu todo o suporte para a gente, tá realizando esse espetáculo aí dentro dos nossos recursos. Agradecer, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que foi o nosso principal apoiador, principal incentivador, e realmente sem ele não seria possível estar realizando esse projeto. Parabéns à Secretaria de Cultura, parabéns ao teatro também por ceder o espaço para a gente. E agora eu faço uma breve descrição do currículo do Alexandre Rodrigues, que vai falar para a gente de dramaturgia em cena. Alexandre Ross é um artista negro multidisciplinar, independente, bacharel em dança, mestrando em artes cênicas pela Universidade Federal de Uberlândia, sendo orientado pelo professor Dr. Alexandre José Molina, atualmente bolsista, CAPES, até março de 2024. Dramaturgista, professor e pesquisador em dança. Cria arte com danças pretas, axé, funk, danças da cultura hip hop dance house, dance freestyle e tecnologia travesti, vogue, femme, old way, sex siren e runway. Pai da Casa de Acará, aspirante a Schentel e DJ Bell, performe da imagem da edição, cria reflexões acerca de sua própria construção enquanto pessoa negra, que vai de encontro com possíveis e reais problemáticas comuns da construção das identidades negras brasileiras,
a partir da fotodança performance. No audiovisual, desenvolve as funções de diretor, roteirista e intérprete. Mobiliza reflexões sobre gênero de dança e as possibilidades de viver de forma estratégica da arte. Atualmente tem se dedicado a pesquisar sobre dramaturgias em dança. Flexionando com conceitos de racismo estrutural de Silvio Almeida e epistemicídio, de Sueli Carneiro. Atravessando pelo fazer artístico da musa Michele Mathieuzi, Luiz de Abreu, Priscila Rezende, Wander Alípio, Ana Flávia dos Reis Santos e Jarna Siqueira. Busca trazer uma perspectiva sobre esse campo que é a dramaturgia em dança, que é tão recente em nosso estudo. E o nosso foco aqui, no caso, dramaturgia em cena. Alexandre, eu acho que eu não gravei. Mas aqui tá como tá gravando. Depois a gente corta isso, tá? Tá. É possível na edição fazer esse corte. Para mim tá só compartilhando. Para mim aqui tá sinalizado que está gravando agora. Ó, gravando. Perfeito, tá gravando. Pode ir com vocês agora, tá, Alexandre Voss? Vai falar um pouquinho, não, mas não tem como falar de dramaturgia, nem 40, 45 minutos, mas vai colaborar aí, tá, com a sua ciência, não, o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua vivência, a sua experiência com a dramaturgia, também focada em dramaturgia em si. Fique à vontade, Alexandre, eu vou tentar expandir aqui. Maravilha, obrigado, William, pelo convite. Estou bem feliz, né, de poder falar um pouco da minha pesquisa e de como que eu me relaciono com tudo isso, assim, né, que eu vou trazer aqui agora. E né, assim, entendo que esse material vai chegar a pessoas que é do universo da dança, das artes, né, artes da cena, e que vão chegar em pessoas também que não têm esse contato com esse universo, né? Então, esse conceito de dramaturgia, ele surge, né, primeiramente no campo teatral, e depois ele é importado para o campo da dança. E no campo teatral, num modo de fazer bem cru, assim, né, bem no início do teatro, tinha muito essa relação com o texto, né, o texto dramático, que vai dar sentido à cena, né, então essa dramaturgia da cena no teatro vai se dar muito nessa relação com o texto. E a dança, né, muito próximo e muito relacionado com o balé clássico, ela vai tratar dessa dramaturgia também de uma forma um pouco parecida, mas como a dança geralmente, né, um tipo de fazer dança mais tradicional, não vai estar usando a palavra, então tem-se o libreto, né, que geralmente é esse material que o público acessa, né, que é esse texto que vai descrever do que se trata aquela obra de dança. E nesse processo, né, desse fazer artístico, os artistas e as artistas começam a entender que a dança, né, o corpo em cena, ele já tem o seu próprio sentido. E que nem sempre esse libreto, né, esse documento que é entregue ao público antes da apresentação, vai dar conta de descrever de fato o que aquele trabalho está, né, trazendo de sentido, e que não necessariamente o que está escrito no papel que vai para a cena. Então começa-se a pensar de uma forma um pouco mais verticalizada no que pode vir
a ser essa dramaturgia da cena, que é a dramaturgia do corpo, né, que é a dramaturgia da dança, né, dessa dança que vai para a cena, e que o corpo, a ação e a relação dos objetos em cena criam esses sentidos e essas dramaturgias, né, e que não necessariamente o que eu escrevi é o que de fato o público vai conseguir perceber, né? Entendendo também que a arte, né, a arte do modo geral, e especificamente aqui, né, a dança é polissêmica e cheia de sentidos, né? Então a pessoa pode assistir um espetáculo e ter uma percepção e ser atravessada de uma forma por aquele espetáculo e outra de outra maneira, né? Então esses múltiplos sentidos da arte, eles também está implícito, né, e explícito no fazer artístico em dança. Então, a dramaturgia em dança que eu tenho buscado explicar na minha dissertação é que eu faço essa analogia com o texto, né? A gente tem ali um texto que a gente vai ler e aquele texto está falando sobre um assunto específico. E quando eu leio aquele texto, se eu ler ele de forma superficial, eu vou entender o que está ali, ok. Uma receita de um bolo. Mas, na entrelinha desse texto, vai ter o que eu entendo que é a dramaturgia em dança, né? Que é essa dramaturgia da cena, dramaturgia do corpo, né? Cada pesquisador e cada pesquisadora vai chamar essa dramaturgia ou da cena, ou do corpo, dramaturgia de espetáculo, né? Mas tudo vai estar nessa relação do corpo que produz sentidos, né? E então a dramaturgia são essas entrelinhas que a dança, que o espetáculo pode ter, né? E partindo desse entendimento, né, que a dramaturgia que vai para a cena, essa dramaturgia que os corpos, né, e entendendo o corpo de um modo ampliado, né, os nossos corpos em cena, o figurino, a iluminação, a projeção, os objetos em cena, a trilha sonora, a cor das coisas, né, do figurino, do chão, né, de tudo que aparece em cena, todos esses corpos na relação e do encontro com o público vai construir essa dramaturgia, que vai ser muito particular para cada pessoa que vai acessar esse espetáculo, né? E partindo, né, para esse espetáculo do Stages, ele tem essa característica de ter corpos outros, né? Que não é um corpo hegemônico, né? Que são de artistas da dança que tem essa sua relação com Parkinson, né? E aí é um corpo de baile que essa escolha, né, de ter esse corpo que todas as pessoas estão envolvidas, ou de conviver com Parkinson, ou de ser uma pessoa que convive com alguém que vive com Parkinson, isso vai elaborar essa dramaturgia desse espetáculo, né? Que vai ter uma outra relação com o tempo, uma outra relação espacial e toda essa relação entre essas pessoas e essa musicalidade, né, que é proposta, ela vai gerar dramaturgias que vão dialogar com o público, tirando desse lugar comum do fazer em dança, né? Entendendo que o corpo que dança é o corpo que se dispõe a dançar, né? Que se dispõe está no risco que é a dança, né? Do acerto, do erro e de se colocar nesse lugar de potência, né? Então, é muito importante esse espetáculo Stages, porque ele vai ampliar,
né, o entendimento de dramaturgia que geralmente é pensado para pessoas que não têm uma questão física, é, neurotípica, enfim, né? E como essas pessoas dentro desse fazerem dança vão ampliar esse entendimento dessa dramaturgia, né? E como outros corpos que não vivem com Parkinson fazendo esse mesmo espetáculo poderia ter um outro entendimento. Então, a partir disso, repensar a dramaturgia da cena a partir desses corpos que geralmente não estão nesse lugar, né? Então, basicamente, vai passar por esses lugares, né? Esse corpo que você identifica que tem um outro tempo e que se relaciona de uma forma muito particular e específica com os outros corpos em cena, a relação de pessoas que não vivem com Parkinson, mas que estão no trabalho também, vem trazer essa relação, essa reflexão dramatúrgica, né? E principalmente nesse encontro, né, de William com o pai em cena, né, dois artistas da dança que estão se propondo a estar nesse lugar, né? Então, essa é a potência, né, de colocar esses corpos em igualdade, né, em equidade, e que cada um vai dançar no seu tempo. E aí você analisando o espetáculo, né, enquanto cada momento, cada pessoa vai podendo ter o seu momento de solo, o seu momento de poder se expressar, né, e aquilo vai passando por cada pessoa, e todas as pessoas têm o seu tempo e a sua maneira de poder dançar o seu momento. E depois isso cria-se uma unidade, né? E aí você vai vendo cada pessoa no seu momento, e quando todas se reúnem para fazer a ação coletiva, você vê, olha, né, existe uma coerência, né, dos corpos, da dramaturgia, dentro dessa diversidade de pessoas, né? Embora todas tenham a sua relação com Parkinson, e que se expressam de maneiras diferentes, mas há uma coerência, né? Então, quando tem essa insistência de ver esses corpos isoladamente, e quando a gente vê esses corpos na coletividade, isso traz essa potência dessa equidade, né, entre os corpos, de poder fazer no seu tempo, poder fazer no coletivo. E isso é algo muito importante para que a gente possa ampliar também esse entendimento do que pode vir a ser a dramaturgia, as dramaturgias em cena, né? Então o stage vem para ampliar e contribuir para esse campo de estudo, né, que é recente, né, no Brasil, e ainda mais partindo dessas outras lógicas, né, não hegemônicas, que geralmente a gente está, sei lá, esperando outros corpos, né, para falar de dramaturgia. Então, assim, eu fico muito feliz de ter esse incentivo, né, da Prefeitura de Uberlândia, a essa pesquisa que o William faz, porque é algo fundamental, tanto para essas pessoas que estão dançando, né, que estão tendo essa oportunidade de socializar, de estar junto, de poder estar nesse lugar, né, que são artistas, e isso também contribui para esse conhecimento acadêmico, né, poder olhar para essa especificidade que esse espetáculo se propõe, né. Então, basicamente, a grosso modo, é isso, né? É a relação com a dramaturgia, a importância desse espetáculo para essa produção, né? Desse entendimento de dramaturgia, não só teoricamente, mas quanto prática, né? E se você quiser contar, William, como foi esse processo, assim, né? Porque você trabalha com pessoas que não necessariamente convivem com Parkinson ou com alguma outra questão, né, psíquica, motora, né, como que é para você ter esse trabalho, né, como foi esse trabalho de
coreografar, esse trabalho de organizar, né, esse espetáculo com essas pessoas que têm uma outra relação, né, enfim, com a dança, com a arte de modo geral. Obrigado pelo espaço aí, Alexandre. Então a gente vai fazendo a dramaturgia aqui também, né, trocando essas ideias, ideia puxa ideia, palavra puxa palavra, né, e aí as coisas acontecendo também na voz, né, não deixa de ser movimento também. Exato. Então, Alexandre, você sabe que quando meu pai foi diagnosticado em 2017, em novembro, que eu fiquei sabendo, né, a gente sabe que às vezes a doença fica incubada, né, no corpo da pessoa, que a gente chama de parkinsonismo, né, por mais tempo, mas nem a ciência às vezes consegue precisar tanto. Então, através de um contato com a engenharia biomédica, você vê a dança fazendo essa ponte, né, essa dramaturgia com a engenharia, fabuloso. E assim a gente conseguiu identificar uma associação em Uberlândia, né, e através de uma visita fui convidado a desempenhar o meu trabalho dentro da associação que tange a dança, né, que a gente chama especificamente da dança acadêmica, mas cada um vê com seus olhos, né, cada um tem sua arte, cada um tem seu espaço, né, não existe preconceito, não existe, né, essa questão de ter outro olhar, assim, que às vezes atrapalha, né, você desenvolver o seu próprio potencial artístico. E assim sendo, agreguei, fui conhecendo o grupo foi criado, e a nossa ideia era mesmo, assim, dar essa sociabilização, né, para levar um pouquinho desse conhecimento que a gente viu dentro da dança, do bacharelado, da pesquisa, do laboratório, né, do corpo, e a gente vê muita anatomia, né, então isso favorece bastante esse olhar mais interno, né, que a gente fala, né, dentro da educação somática e tudo mais, no outro ano agora, mas isso tudo contribui para a nossa experiência, né, para a nossa vivência como cuidador deles, né, também, e as dificuldades são inúmeras, né, Alexandre, porque tem o deslocamento, você vê que alguns têm a lentidão do movimento, você vê que alguns têm que administrar muito, né, a questão do remédio, né, que são muito potentes também. Então, isso tudo envolve sistema nervoso, envolve atividade cerebral, e a gente queria estar levando isso tudo para cima do palco, para conhecimento do público. Formação nunca é demais, né? Mas a gente sente que precisa investir mais, precisa conhecer mais, precisa de um mestrado, precisa de um doutorado, precisa de um pós-doutorado para se especializar nessa área que a gente chama de dramaturgia, pouco explorada ainda no nosso Brasil e nas academias, né? E assim sendo, a gente tem essa oportunidade de estar trazendo nessa live, você com todo o seu olhar, né, de dramaturgo, que a gente pode falar entre aspas, mas assim, trazendo essa relação que a dramaturgia pode potencializar, né, tanto o que aconteceu no primeiro momento, nos estages primeira edição, quanto o que aconteceu na segunda edição, e o quanto que vai acontecer na terceira edição, porque a gente tem condições de beber da fonte, né, de estar conversando contigo, de estar indo para dentro da universidade de novo, mostrando os trabalhos que foram criados, o que eu preciso fazer para o terceiro, né, as ideias que vão vir no terceiro, que é essa coisa muito da videodança que eu criei também com o Ricardo, eu sempre esqueço, nosso Ricardo lá da faculdade. Alvarenga. Nós tivemos a oportunidade de fazer tecnologia em danças, né, com o Ricardo Alvarenga, e a gente vê muita coisa, assim, que, nossa, né, não era do nosso mundo da dança, uma dança fora dos muros acadêmicos, né, então a gente tem propostas artísticas, assim, que realmente parece que foge um pouquinho daquela caixinha, sem querer humilhar ninguém, sem querer, mas, né, você tem uma facilidade, uma amplitude maior de estar levando propostas artísticas mais alojadas, né, para dentro de um espetáculo.
E, assim, resumidamente, então, vou passar a palavra final para você. É um aprendizado, né? Uma troca. A gente fala, a gente vive dramaturgia todo dia, né? Tecendo esses corpos, esses pensamentos, né? Esses momentos que a gente vê, às vezes um tremor no dedo, às vezes uma cinesia de um corpo que está em movimento, e a gente já lembra da Trisha Brown fazendo, né, aquele trabalho artístico dela chamado que accumulation, né, que acumula, né, movimentos, né, mas a gente sabe que é uma obra gigantesca, ela é uma referência gigantesca, mas a gente sabe que a proposta do espetáculo 2 foi trazer um pouquinho dessa cena, de acumular os movimentos. A gente sabe o quanto é bom para eles de estar memorizando, né, tudo isso. É uma atividade cerebral que acontece ali, que às vezes a gente chama de neuroplasticidade, né, que o cérebro também é capaz de esticar, né, e voltar ao normal. Então, a gente sabe que a nossa ancestralidade, com o tempo, com as habilidades das mãos, foi adquirindo, né, essas habilidades de manipular outros objetos e tudo mais. E assim sendo, Alexandre, eu passo a palavra para ti, tá? Porque foi primordial ter você nos bastidores, nos apoiando, dando todo o suporte. E a gente que estava em cena, né? E vocês também, que de certa forma estão em cena também, né? A dramaturgia fala muito disso, né? A dramaturgia invisível, né? O que está acontecendo atrás da cena, né? Então a gente não tem, às vezes, esse olhar, né, do que está acontecendo ali atrás. E ali, às vezes, acontece até a dança propriamente dita, né, que não está acontecendo dentro do palco, né. Mas é isso, o quanto que a gente bebeu dessa dramaturgia dentro do curso de dança, né, e que eu pude contribuir um pouquinho, mas com as vivências, né, a gente vai, nada é tão bom que não possa ser melhorado, né, a gente vai melhorando e se lapidando no intuito de viver da arte, no intuito de mostrar para as pessoas que é possível viver da arte. A arte está ali, a cultura está ali, nos abraçar, e a gente tem que abraçar a cultura de alguma forma. Tem que ter foco, ter disciplina, né? Tem que trabalhar, tem que produzir, e aí no final a gente olhar para trás e falar, não, como valeu a pena tudo isso, né? Mas é isso, Alexandre, só essa foto aí de estar meu pai no palco, foi o grupo também, né? Outros momentos que nós tivemos juntos também, foi só nos teatros. Nós participamos do Festival do Triângulo também, que é outro espaço também que traz os artistas de Uberlândia, né, estarem na vitrine, né, e mostrando sua arte também, assim como também dentro da faculdade, pude ter o prazer de estar levando trabalhos artísticos também, dentro da dança e também cursos de extensão. Então, tudo isso favoreceu bastante para a minha experiência e para esse querer, né, para essa obstinação em querer viver da arte. Apesar de estar no regime CLT, a gente sabe o quanto é difícil ficar sentado ali no regime CLT, mas não é só uma necessidade, né? A gente está vivendo ali a dramaturgia também, e as parcerias acontecem, os apoios acontecem. Às vezes você consegue captar um apoio, um recurso, que não é tão difícil, porque o difícil é executar ele. É ver o incentivador para poder abraçar essa causa. E ali, graças a Deus, a gente está numa grande empresa, não vou citar uma empresa agora, mas de repente as coisas acontecem, né, Alexandre? E aí a gente tem a parceria para fazer acontecer. Obrigado, viu? Passo a palavra para você aí, finalizar essa fala da dramaturgia. É um prazer estar contigo no Stages 2 e já se sinta convidado aí para participar com a gente de alguma forma, tá? Direto ou diretamente, nessa proposta artística que vai acontecer dia 16 de dezembro, no Cine Teatro Minha Rocha, todo reformado. É isso, William. E a dramaturgia ela também está no processo, né? Esse processo de encontro, de ensaio, essas coisas que o público geralmente não vê na cena, mas que está nos bastidores, né? Que é o ensaio, que é o dia de montagem, que é essa construção do figurino, essas provas, isso que vai.
né? E o que acaba que vai para a cena não é só o que é apresentado em cena, né? Mas é tudo isso que veio antes, né? E que geralmente as pessoas acham que é assim: você acordou num dia, criou o trabalho numa tarde e que não te está apresentando no teatro, né? Mas tem toda uma trajetória para conseguir chegar para essas pessoas, né? Nesse lugar, né? De composição e etc. E ainda mais entendendo um conceito que Marion Bourdieu vai chamar de autodramaturgia, né? Que os corpos que vão para a cena, que vão compor essa dramaturgia da cena, eles têm a sua dramaturgia, né? A sua autodramaturgia. Então, pessoas com Parkinson, elas vão trazer mais essa camada, né? Então, essa dramaturgia que essas pessoas produzem, elas também, a gente precisa ter esse olhar atento, né? E entendendo as possibilidades que esses corpos, né, no espaço podem propor. E essa relação, né, da repetição, da transformação, da acumulação, é, é algo que é bom para essas pessoas, mas que também traz uma estética para a dramaturgia da cena, né, desse trabalho. E é um trabalho que é muito potente porque ele vai acessar a dança por um outro lugar que eu particularmente nunca tinha presenciado, assim, né? Porque a gente está ali e trabalha. Agradecer, né, Alexandre, por essas trocas de hoje, tá? Palestra muito bem orquestrada, é a sua especialidade, né? Dramaturgia. Eu deixo aqui algumas considerações também nesse final de vídeo, né? Para quem for assistir o vídeo e tudo mais, né? Que não é só, né? A gente está falando de prática também, né? Da dramaturgia em cena, mas nós temos várias referências no curso, né? Nós temos as notas sobre a experiência e o saber de experiência, né? Do Jorge La Rosa Bonda. Nós temos também o crime, né? Compensa ou o poder da dramaturgia, né? De Ana Paz. Então, é uma dramaturgia e a ética que compõe, né, o trabalho que traz ao mundo, né? Que eles chamam a obra por vir, né? De André Lepec, né? Tivemos a oportunidade genial e tão sublime, né? De saber um pouquinho sobre André Lepec, né? Um pouquinho de Ana Paz, né? Então, tudo isso é grandioso, né? E eu tenho certeza que os objetivos, né, do plano de ensino, da dramaturgia, né, ela foi satisfatória, né? Então, construir esse espaço, né, de reflexão crítica, né, sobre o conceito de dramaturgia na dança, né, para quem trabalha com isso e muito pouco explorado, como você falou na palestra, né? Então, analisar e também discutir a dramaturgia de processos criativos, né, e obras de dança, né? Então, isso tudo possibilita, né, essa formação, essa formulação de procedimentos, né, para atuar na dramaturgia da dança, né, em experiências artísticas próprias e no trabalho do outro também, né? Outra referência seria Epistemologias em Movimento, né, de Rosa Hércules, né? Outra também que a gente pode citar é Por uma Dramaturgia que não seja uma liturgia, né? Uma liturgia na dança, de Helena Katz, né? Dramaturgia na dança, né? Investigação no corpo e ambientes na existência, né? De Marília Veloso. E assim vai, né? E assim vai, a gente vai viajando nesse mundo, né? Que é um mundo tão sensacional, né? Dramaturgia na dança, uma perspectiva coevolutiva, né, que a gente chama, né, entre a dança e o teatro, né, de Sandra Corradina, que faz essas imbricações históricas, né, onde a gente tem a dança, tem o teatro, tem a dramaturgia, tem essa contaminação, né, tem essa zona de transitividade, né, que é um processo evolutivo também, né. Então, ao mesmo tempo que a gente cita tudo isso, né, a gente lembra também de Laban, né? Porque Laban, ele observa também as sensações dos movimentos, né? Que propicia as experiências psicomáticas, né? Ou psicossomáticas, né? Sejam passíveis de observação nas ações corporais, são destituídas de propriedades
objetivamente mensuráveis e podem tão somente ser classificadas no tocante às suas qualidades, às suas intensidades e seus ritmos de desenvolvimento. São estados de espírito ou de humor que conferem às ações corporais um colorido especial. Laban, né? 1978, página 124. Simulação de dramaturgia, página 38 e 39. Laban, 1978, página 149, para quem quiser conferir, né? Então a gente leva essas pessoas com Parkinson ao palco também com esse tipo de observação, né? Movimentos são sensações. Além dessas experiências psicossomáticas também, né? Tudo isso agrega, né? E Aristóteles já falava, né? Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito, né? Viva Aristóteles. Então, Alexandre, compreender a dramaturgia na dança, sobre essa perspectiva evolutiva, implica também entendê-la como um pensamento vivo, né? Que se conecta, interage e coevolui numa dinâmica coadaptativa, né? Contínua com todas as coisas que existem no ambiente, né? Cultural em que ela se inscreve. Então, todo esse aprendizado, né, no bacharel em dança é imprescindível, né, para o profissional que queira realmente, né, usufruir de todos os benefícios que a cultura, né, dá oportunidade para a gente. Então, esse diálogo entre a dança e o teatro, ela não é recente, né? E também se sabe que a ideia de dramaturgia migra do teatro para a dança, assim como você explicou. Então promove essa discussão, né, acerca do que vem a ser dramaturgia nesse campo disciplinar, né? Esse trabalho tem por objetivo, né, compreendê-la como uma área específica, distinta da dramaturgia teatral, sobre uma perspectiva coevolutiva, né, da dança e do teatro. Então, a gente tem todas essas imbricações históricas, né, que na atualidade sabe-se que a ideia de dramaturgia não se restringe unicamente ao ambiente teatral. Ela pode ser facilmente constatada na dança através da simples observação do termo dramaturgia, adotado por profissionais que provavelmente há muito já atuavam em uma atividade similar, né, a essa prática no teatro, mas que até então não podia ter sido muito bem definida. No entanto, mesmo que esteja apenas uma suposição, parece ser impraticável desvincular a dramaturgia do sujeito que a exerce, né? Viva a dramaturgia, viva os projetos que envolvem dramaturgia, viva a dança, viva o movimento, né? O movimento é estímulo e sempre vai ser o nosso maior estímulo. Vive Noverre, né? Noverre que contamina, né, pela prevalência dos princípios aristotélicos, né? Desculpa, em seu contexto artístico, né? Noverre, ele interessa pela ação dramática, né? E move-se a transferir regras dramatúrgicas, né? Teatrais para estruturas compositivas da dança. Vive Noverre. Possivelmente por conhecer similaridades entre o teatro e a dança e associar ideias entre um outro campo, procurando sobretudo espelhar, né, teatro e dança, para que essa última, né, a dança, viesse a atingir maioridade, né, em seu contexto artístico, ao lado das demais artes. Viva a dança! Viva quem pesquisa a dança, viva os laboratórios, né, de dança, laboratórios corporais, né, projetos que envolvem a dança, mas com outros cunhos também, né? Porque a dança também são essas imbricações, né? E assim, para finalizar a minha fala, cada estrutura dramatúrgica, né, é, portanto, uma opção. E cada opção dramatúrgica é única, né? E parece sustentar um posicionamento filosófico, político e questionador das ações humanas, respaldado pelo conhecimento científico presente no século XXI. Agradeço, tá? A você aí por compartilhar o seu conhecimento essa tarde de hoje. E não poderia deixar aqui no final também, para quem chegou até aqui, né?
Pedir desculpa, né, pelo áudio no início, porque ficou um pouco falho. Os recursos que temos hoje às vezes não ajudam um pouco, né? Talvez uma sala com mais recurso acústico, né? Um notebook com maior precisão e tudo mais. Um pouco de falta de habilidade com Zoom, né? Mas é o nosso primeiro experimento. Fica aqui esse experimento porque não deixa de ser dramaturgia. Antes tudo era verbo, né? E o verbo se fez, e o verbo se faz, né? Então, obrigado a todos, tenham uma boa tarde, uma boa noite, bom início de semana para todos. E se quiserem saber mais um pouquinho de dramaturgia, que possam acessar aí, tá? As referências que iremos deixar aqui no rodapé, tá? Dessa palestra.